Bom, então esse vídeo a gente vai ver onde fica instalado aqui os pacotes do Python. E para isso, como no caso eu utilizo aqui o Ubuntu, certo? O Linux, ele tem um tipo de organização aqui dos arquivos ou dos programas no sistema operacional, onde cada programa existe uma pasta onde você adiciona aquele programa e aí ele fica acessível a partir daquela pasta, certo? E aí todos os arquivos daquele programa também ficam naquela pasta ali, visível para o sistema operacional. No meu caso aqui eu estou utilizando o Ubuntu 20.04.4 e o meu Python aqui da minha máquina, eu tenho vários instalados. Eu tenho o Python 3.4, ou 3.6, 3.8, 3.9 e 3.10, além do Python 2.7. Mas aí a gente vai ver o meu Python padrão aqui que está instalado, certo? Então, primeiramente, a gente tem que ver aonde é que está salvo o arquivo do meu Python, certo? Então, a gente pode utilizar o seguinte comando para verificar onde é que está o Python instalado aqui. No caso, eu quero o Python 3, então eu já vou colocar aqui 3, certo? Vou dar um espaçozinho só para falar que eu vou procurar esse programa aqui, utilizando esse comando aqui, ok? Quando der Enter aqui, ele vai me mostrar vários caminhos aqui. Esses caminhos aqui são referentes aos programas Python, certo? Ou seja, ao compilador do Python aqui. E ele vai me mostrar aonde está esse arquivo. Para mim conseguir acessar esses arquivos, eu tenho que ou utilizar aqui o terminal, né, para a gente navegar dentro das pastas aqui. Ou a gente pode utilizar aqui o gerenciador visual, né? No caso a gente chama isso de GUI, né? No caso aqui o terminal a gente chama de CLI, né? Que é a interface de usuário, a interface de linha de comando, e aqui a interface gráfica, né? Uma interface gráfica, uma interface de linha de comando aqui, ok? Então, para ficar mais didático, eu vou utilizar aqui a nossa interface gráfica, ok? Mas aí eu utilizei aqui a interface de linha de comando, utilizando esse comando aqui, para mim só ver aonde é que está salvo o Python aqui, ok? Então, no caso, a gente vai ver o Python 3.8 aqui, que é esse caso bem aqui. Só que aqui, esse etc aqui é um arquivo de configuração. Então, a gente tem que procurar onde realmente está instalado o Python. Então, vamos procurar por aqui. E, nesse caso, ele está instalado nessa posição aqui. No user, lib, e aí Python, certo? Python 3.8. O que a gente tem que fazer agora é encontrar, a partir aqui da GUI, né? Aonde está instalado, aonde é que está localizado esse Python específico. No caso aqui eu vou utilizar como exemplo aqui o Python 3.8. Então o caminho dele é user, depois lib e depois Python 3.8. Como é que a gente pode encontrar essa pasta aqui, user? A gente pode ver que tem uma barra aqui. Essa barra significa que é o diretório raiz do Python. Então para encontrar o diretório raiz do Python, a gente tem que vir aqui aonde ele está montado, certo? Então vocês vão ver que nos devices e vão clicar aqui nessa primeira opção. No meu caso está nessa primeira opção aqui. Essas outras opções aqui são outras partições do Python ou do meu HD que estão montados aqui também, certo? Mas no caso o meu Python está instalado nessa partição aqui. Então vocês têm que ver aonde o Python está, o Python não, o sistema operacional no caso está instalado no HD de vocês. No meu caso está nessa posição aqui. Então eu vou clicar aqui. E aí ele vai vir aqui para a minha pasta raiz. A minha pasta raiz aqui no Linux é a barra em si. Então é o início do caminho, certo? A partir da pasta raiz, o que eu tenho que encontrar agora é essa pasta aqui, USR, que é user, certo? Então eu vou procurar aqui. E a gente tem aqui essa pasta nessa posição aqui, ok? Então eu vou clicar nela. E agora a gente tem que encontrar uma pasta lib. Essa pasta lib está nessa posição bem aqui, eu já vi, certo? Se eu clicar aqui, então ele vai carregar aqui vários arquivos. E nesses arquivos eu tenho que encontrar esse aqui, Python 3. Uma pasta com o nome Python 3.8. Ok? Então eu vou procurar aqui. Bom, então aqui a gente tem várias pastas com várias versões do Python, certo? Eu tenho a pasta aqui do Python 2.7, depois Python 3. Essa pasta aqui eu acho que está linkada com essa pasta aqui, ok? Mas vamos vir para essa pasta aqui que a gente está procurando aqui, que é a pasta Python 3.8, ok? Então, tendo encontrado essa pasta aqui, quando eu clicar aqui, a gente vai ter então todos os arquivos aqui referente ao meu programa
né, o meu interpretador do Python 3.8. Se a gente navegar aqui, a gente vai ver que tem várias bibliotecas já aqui, né? Várias pastas, na verdade, que compõem as bibliotecas oficiais. A gente tem que essa async.io aqui, que é uma biblioteca oficial do Python. A gente tem a JSON também, que é uma biblioteca também oficial do Python. HTTP, entre outras aqui que são bibliotecas oficiais aqui do Python, ok? Bom, então é assim que a gente pode ver onde está instalado o Python aqui no nosso sistema operacional, ok? E aí a gente pode ver também que a gente pode instalar várias versões do Python e utilizar uma por uma, certo? Como é que eu posso especificar aqui no terminal que eu quero utilizar o Python 3.8 para rodar um determinado script? Eu posso fazer da seguinte forma: Python 3.8, ok? Nesse formato aqui eu vou conseguir acessar, então, fazer com que o compilador, né, na verdade o interpretador do Python 3.8 que interprete o arquivo que eu queira. Ou então eu posso clicar nele aqui, né, e ele vai abrir aqui o interpretador para a gente poder utilizar aqui ele normalmente. Então se eu colocar aqui um Olá Mundo e rodar isso daqui, a gente vai ver que ele vai fazer exatamente o que a gente pediu, certo? Então eu vou sair aqui. E aí a gente pode fazer também, por exemplo, o Python 2.7. Se eu der um Enter aqui, ele vai abrir também aqui. E a gente vai poder utilizar aqui normalmente aqui um Olá Mundo, por exemplo, certo? Vocês podem observar que o Python 2 ele é diferente do Python 3, certo? Ele não é compatível com o Python 3. A gente pode escrever aqui, por exemplo, uma string, né, e passar por print aqui sem precisar utilizar parênteses, certo? Então, ele é diferente, ou seja, incompatível com o Python 3. Os programas escritos em Python 2. E aí a gente pode também utilizar a última versão aqui que eu tenho instalado, que é o Python 3.10. Olá Mundo aqui também, ok? Se eu printar isso daqui, tem que fechar, né? Dá um Enter, ele vai dar um Olá Mundo pra gente. Pedir para sair. Pronto. Então a gente pode também fazer nesse formato, né? Utilizando aqui para cada uma das versões um determinado comando para conseguir rodar ele. Uma outra coisa que a gente pode também querer saber é o pip, né? Qual é aonde está salvo o pip e as bibliotecas que a gente baixou. No caso, para ver aonde o pip está instalado, vocês podem colocar na seguinte forma: pip3. E aí, por exemplo, vejam. Quando der Enter aqui, ele vai falar que eu quero saber a versão do meu pip3, certo? E além disso, ele vai me dar onde está instalado o pip3. Então, se a gente acessar essa posição bem aqui, eu posso copiar isso bem daqui, ó. Uma forma mais rápida de a gente ir diretamente para onde ele está, né? Copiando isso daqui, vindo nessa posição aqui, deletando essa parte aqui, né? E dando Enter, no caso bem aqui, ó. Na verdade, colando e dando Enter. Quando eu faço isso, ele já vai me levar diretamente para onde o Python está instalado aqui, ok? Então, se eu clicar aqui um pouco para trás, né, eu vou ver que eu tenho todas as bibliotecas que eu tenho instalado aqui utilizando o Python 3.8. Então, todas as bibliotecas que não são default, né, do Python, elas são instaladas nessa localidade aqui no meu caso, porque quando eu instalei o pip, eu instalei nessa posição aqui, né? Nessa pasta aqui, ok? Nesse caminho aqui é onde eu acessei. Então é assim que a gente pode ver aonde está instalado o pip também aqui e ver também todas as bibliotecas que a gente tem instalado aqui também. Isso daqui já vai ficar visível para o meu Python quando eu criar um arquivo Python, por exemplo. Vou criar aqui só um arquivo de teste, né? Então eu vou colocar aqui o nvim aqui, né? Eu vou utilizar o vim. Vou colocar aqui test.py. Vou dar um enter, ele vai criar esse arquivo aqui pra gente. No caso aqui, deixa eu ver uma biblioteca bem simples de utilizar. Aqui é a biblioteca NumPy. Eu utilizo muito ela para fazer cálculos, cálculo matemático, né? A gente pode trabalhar com ela. Então, quando eu defino eu importo essa biblioteca no caso aqui, né? Import NumPy. E aqui eu vou dar um apelido, né? No caso para ela, np. E eu pedi para printar aqui, por exemplo, print np. Que é o pi, né? Eu vou pedir para printar só o pi aqui. E eu vou salvar aqui já esse arquivo. E aí eu vou rodar ele aqui para
para a gente ver. Por exemplo, eu vou rodar aqui Python 3 teste. Quando eu rodar isso daqui, ele vai me dar aqui o pi, certo? Quem me deu o pi foi a biblioteca NumPy aqui, ok? Então, quando eu defino aqui, eu chamo o import e falo o nome da biblioteca que eu quero importar, ele vai vir nessa pasta aqui, vai verificar se a biblioteca existe dentro dessa pasta. Caso ela exista, ele vai importar aqui essa biblioteca para a gente. E caso ela não exista, então ele vai dar um erro aqui falando que essa biblioteca não foi instalada. Então o gerenciador de pacotes aqui do Python, que é o pip, ele já foi desenvolvido para isso, né? Para ficar mais fácil de a gente só dar lá o pip install NumPy, e aí ele já vai salvar essa biblioteca em uma posição da memória, né? Aqui do computador, na verdade, aonde o Python ele já vai enxergar isso. O interpretador do Python ele já vai conseguir enxergar aonde aquela biblioteca está instalada, certo? E aí, quando eu faço nesse formato aqui, import NumPy as np, né? No caso eu estou apelidando aqui como np, e eu estou chamando aqui um atributo aqui do NumPy. Quando eu faço isso daqui, ele já vai saber que a biblioteca NumPy ela está salva nessa pasta, e aí ele vai vir aqui dentro da biblioteca NumPy e vai vir em algum desses arquivos aqui onde o pi aqui, né, foi definida, né, a variável pi foi definida, e aí ele vai retornar para a gente já. Ele vai importar isso para o meu arquivo aqui, teste.py, né, e aí ele vai executar isso de uma forma normalmente como acontece no Python, certo? Então é assim que a gente pode fazer. Se eu voltar aqui, voltar mais uma camada aqui, né, mais uma pasta, a gente vai ver que o Python ele está salvo não dentro daquela pasta Python 3.8, ok? Essa pasta aqui é uma pasta que está no meu usuário aqui, local, certo? Quando eu clico aqui, eu vou vir aqui em lib, depois eu vou vir aqui em Python 3.8 e aqui eu vou ter todas as bibliotecas instaladas. No caso do Python em si que eu estava procurando lá, né, o interpretador do Python, ele está salvo. No caso eu estava acessando essa posição aqui, certo? Ó. Mas no caso do Python, do interpretador do Python, ele está salvo, salvo, né, dentro dessa pasta aqui, ó, user. E aí se eu clicar aqui, vir aqui em libs, aonde é que está? E depois procurando aqui por Python 3.8, no caso aqui ele vai estar bem, bora ver aqui, vai estar um pouco aqui para baixo, né? Aqui o Python 3.8, então ele vai estar salvo nessa posição aqui, certo? Então o pip e o Python eles estão salvos em locais diferentes, só que eles conseguem se comunicar a partir do próprio sistema operacional, certo? O sistema operacional consegue localizar o pip e o Python 3.8 e fazer com que o interpretador do Python 3.8 saiba onde está aqueles arquivos lá que a gente procurou, ok? Que a gente importou aqui, no caso aqui. Bom, então espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima videoaula.